Bom, e o plenário do Supremo se reúne hoje. Um dos assuntos em pauta é a responsabilidade por morte de detento dentro de presídios. A consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui no estúdio e vai explicar para a gente esse caso. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos que nos acompanham. Bom, o que aconteceu nesse caso? Bom, nós tivemos o caso acabou chegando aqui no Supremo Tribunal Federal. É um recurso extraordinário, inclusive com repercussão geral reconhecida. Foi um detento que acabou falecendo dentro do presídio, né? Ele foi preso, na época, foi em dezembro, por volta de 14 de dezembro de 1998. Foi decretada uma prisão preventiva por um suposto envolvimento aí em relação ao crime de roubo. 10 dias depois, no dia 24 de dezembro, ele acabou morrendo por enforcamento. Então, tanto o filho quanto a companheira ingressaram na justiça para poder receber do Estado uma indenização. Então, houve uma decisão que condenou o Estado a pagar uma indenização para a família dele e agora há um recurso aqui no Supremo Tribunal Federal questionando exatamente essa decisão que condenou o Estado a pagar todas as danos morais em relação a este evento. Gisele, qual a importância dessa discussão agora? A importância porque nós temos aí um caso de repercussão geral reconhecida. Então, o que o Supremo Tribunal Federal, na verdade, vai decidir, e ele já teve a oportunidade de decidir em outros casos, mas que não tinham repercussão geral reconhecida. Então, a partir de agora, essa decisão que a Suprema Corte irá tomar, ela vai direcionar toda a atuação do Judiciário brasileiro no que diz respeito a essa temática. Então, existe aqui uma grande discussão em relação à responsabilidade do Estado pela guarda daquelas pessoas que estão sob a sua custódia. Né? Quando se tem, né, a prisão de alguém, ela perde o direito à liberdade, o direito de ir e vir, mas alguns direitos, ela não perde todos os demais direitos. Né? Existem direitos que ficam preservados, como o direito à integridade física, à integridade moral, dentre outros. Então, é preciso investigar e verificar nesse caso, e aí o Supremo vai, na verdade, se pronunciar a respeito disso, exatamente se no caso concreto enseja ou não essa responsabilização. Há uma discussão aqui, foi por isso, inclusive, que o Estado do Rio Grande do Sul acabou tentando, o argumento que ele utiliza para se ver livre dessa indenização, no sentido de que o enforcamento que aconteceu na cela, não dá para verificar se foi uma hipótese de homicídio ou de suicídio. Então, existe lá a comprovação de que o detento morreu por asfixia mecânica, que é o enforcamento, mas há aí dúvidas de que gerariam a um suposto suicídio, e aí eles entendem que pelo suicídio o Estado não teria responsabilização. Então, a decisão que foi proferida até agora, que consta nos autos e que está sendo questionada aqui na Suprema Corte, foi no sentido de que o Estado ele tem responsabilidade no dever de guarda, no respeito à integridade física e moral do preso, que o Estado ele tem que zelar pelo bom funcionamento ali de todas as regras e normas e pelo respeito ao direito à vida dentro da instituição penitenciária. E foi por esta razão, por ter havido uma omissão do Estado nesse dever de guarda, e levando-se em consideração que a atividade administrativa do Estado ela gera riscos e havendo falha nessa atividade, isso gera indenização, foi nesse sentido que o Tribunal de Justiça, então, condenou o Estado a pagar a indenização para a família. Agora o caso está sendo aqui questionado, tanto a União quanto o Distrito Federal foram admitidos no feito como amigos da Corte e a decisão do Supremo, conforme eu já falei, por ter repercussão geral reconhecida, vai repercutir, vai, na verdade, vincular todo o Judiciário brasileiro a partir do pronunciamento da Suprema Corte. Tá ótimo, Gisele. A gente volta no próximo bloco para falar dos outros temas do plenário hoje. Um minutinho, por favor. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, sobre a pauta de hoje no Supremo Tribunal Federal. Gisele, o que mais compõe a pauta? A pauta hoje não é uma pauta tão extensa, Érica. Nós temos ao todo 5 processos que estão aqui listados, né? Existem ainda aquelas outras listas que podem ser chamadas pelos ministros e que também podem acabar gerando julgamento em relação a outros casos. Mas assim, nós temos esses 5 processos inicialmente dispostos na lista. Desses 5, 4 são recursos extraordinários, 3 deles com repercussão geral reconhecida e tem um outro recurso no mandado de segurança. Em um dos casos, a discussão diz respeito ao princípio da presunção de inocência no âmbito dos concursos públicos. O que aconteceu? O concurso de formação de cabos da Polícia Militar do Distrito Federal impediu que candidatos que já estivessem respondendo a um processo criminal pudessem participar desse concurso de formação de cabos. Então, houve aí uma ação que acabou indo para o Tribunal de
de Justiça do Distrito Federal e Territórios. O Tribunal de Justiça entendeu que essa restrição é inconstitucional e aqui agora existe um recurso no Supremo Tribunal Federal exatamente para discutir a constitucionalidade ou não dessa restrição. Ou seja, candidatos que estão respondendo a um processo criminal, eles estão impedidos de participarem de concurso público? No âmbito da Polícia Militar do Distrito Federal, a argumentação que foi, na verdade, lançada para defender essa restrição foi no sentido de que a Polícia Militar, que é regida pela questão da disciplina e hierarquia, não poderia admitir candidatos que tivessem envolvimento com condutas ilícitas. No caso concreto, o soldado havia sido denunciado pelo Ministério Público por um crime de falso testemunho. E aí foi essa circunstância que acabou o impedindo de participar do concurso, embora a decisão do Tribunal de Justiça tenha sido no sentido diverso. Então, o Supremo Tribunal Federal, esse caso também tem repercussão geral reconhecida, agora vai dizer se essa questão da presunção de inocência, porque nós não temos ainda uma sentença transitada em julgado, a partir do momento em que se tem uma denúncia oferecida, é o momento inicial de uma ação penal que ela começa ali, na verdade, a se desenvolver a partir, basicamente, desse ato de recebimento da denúncia. Então, enquanto não houver uma sentença condenatória, irrecorrível, se essa circunstância, se ela impede os candidatos de participarem de concurso público. Esse é o grande assunto que está sendo tratado neste recurso que eu acabei de mencionar. Também tem um outro caso envolvendo concurso público. Trata do quê? É verdade, tem um caso que trata exatamente de um prazo. Existe um prazo para os concursos da magistratura, a partir da emenda constitucional 45, que é de 2004, passou-se a exigir um prazo de prática jurídica. Então, para ingresso na magistratura, é preciso provar no mínimo 3 anos de atividade jurídica, de prática jurídica. Então, houve um concurso no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região e uma candidata fez inscrição para participar do concurso, acabou sendo questionada em relação ao período de comprovação desses 3 anos. Então, a grande discussão nesse outro recurso é exatamente quanto ao prazo, em que momento deve-se exigir essa comprovação de 3 anos, que é inclusive uma previsão constitucional para ingresso nos quadros da magistratura, no cargo que na verdade se dá inclusive com o cargo de juiz substituto. Então, o que a candidata argumenta é que como o edital, ele não foi, houve uma omissão no edital no que diz respeito à data da inscrição definitiva, então esse prazo poderia, de apresentação dessa atividade jurídica, a comprovação desse prazo deveria ser admitida no momento da posse. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região entendeu também nesse sentido, de que essa comprovação, já que houve uma omissão do edital, poderia ser feita no momento da posse. Então, a discussão aqui também refere-se a concurso público, mas um outro aspecto, o aspecto ligado basicamente a concurso da magistratura, prática jurídica, saber qual é o momento em que essa prática jurídica deve ser comprovada, se no momento da inscrição definitiva ou se no momento da posse. Tá ótimo, Gisele, obrigada pela sua participação por hoje. Amanhã você volta. Ok, até amanhã.